Olá pessoal, aqui é Daniel Moider e hoje a gente vai ver como criar esses pequenos planetinhas feitos de poucos polígonos, são os chamados Low Poly Planets. A gente pode começar criando uma esfera, né? Faz sentido. Só que essa esfera, quando a gente cria, ela tem muita resolução. Se a gente mandar renderizar, ela fica muito perfeitinha. Para a gente poder deixar ela nesse formato mais quadradinho, o que a gente precisa fazer é pegar esse tagzinho aqui e deletar ele. Daí ele para de fazer aquela suavização. E como a esfera tem esse botão aqui chamado Render Perfect, quando você clica na esfera, aqui na aba Object tem esse botão, é só desligar ele. E agora, se a gente mandar renderizar, a gente já vai ter o nosso estilo low poly. Só que dependendo do formato que você usa para fazer a esfera, os polígonos vão ficar de um modo diferente. Mas se você clicar aqui na esfera e vir na aba Object, você tem outros tipos de esfera aqui na aba Type. Se eu abrir aqui em vez de Standard, eu posso escolher tetraedron ou hexaedron, então tem outros formatos aqui. No meu caso, eu vou usar esse cosaedron, que ele me dá um monte de triângulos. Se eu ligar aqui o display e mandar mostrar as linhas, a gente consegue ver um pouquinho melhor. O que eu quero fazer agora é colocar um pouco mais de resolução de malha, então aqui nos segmentos, em vez de 24, eu vou colocar aqui 1 vezes 2 e deixar com 48. Eu vou transformar a esfera no objeto editável. Vou pegar minha ferramenta de seleção e entrar no modo de edição de polígonos aqui para começar a selecionar os polígonos. Então vou começar a pintar uma seleção e isso aqui vai virar o meu continente depois. Após ter pintado algumas seleções, eu uso o Shift, né, para adicionar para a seleção e Ctrl caso eu queira tirar da seleção. Só que eu preciso salvar essa seleção para mim poder usar ela para alguma coisa depois se eu quiser. Então para mim salvar essa seleção eu posso vir em Select e faço Set Selection. Ele cria esse íconezinho de um triângulo laranja aqui do lado da minha esfera. Isso aqui está salva a seleção. Vou aproveitar já que eu tenho essa seleção. Se eu vim aqui na aba Mesh, Create Tools e usar o comando Extrude, eu vou clicar aqui numa área em branco e arrastar à esquerda ou direita. A gente pode aproveitar e aumentar e diminuir aqui já a altura do continente. Então eu vou aumentar um pouquinho. Agora eu quero criar uma outra seleção dessa parte aqui de baixo para a gente colocar uma cor específica só para essa região. Então eu vou pegar aqui a ferramenta de selecionar, vou pegar aqui um Loop Selection e vou começar a selecionar essas partes aqui. Então clico com esse daqui, a gente vê que ele seleciona em volta do continente todo, seguro o Shift, clico nesse aqui e selecionei o outro continente. Vou fazer com de todos eles. Agora que eu tenho os continentes selecionados, eu posso criar uma outra seleção. É só eu ter certeza que eu não estou com aquele tag que eu tinha feito a seleção antes selecionado, senão eu vou sobrescrever aquele arquivo. É só clicar num outro aqui do lado e daí eu posso fazer uma nova seleção. Então eu vou lá em Select, Set Selection. Aí ele vai criar um outro. Esse aqui eu posso chamar de bordas e esse de antes aqui continentes. Agora eu posso sair do modo de edição e agora eu vou criar 3 materiais. Um para ser a água, um para ser essa parte ali da altura ali do continente, da borda, e outro para ser a parte de cima. Eu vou ali em Create, New Material, vou criar aqui um material azul, coloco em cima da esfera. Agora eu posso criar um material de repente um pouco marrom, colocar também em cima da esfera, só que esse aqui, esse marrom, a gente pode filtrar aqui na aba Selection por aquela seleção lá das bordas. Então eu vou clicar no tagzinho e arrasto isso aqui para cá, e agora essa cor marrom só vai afetar aquela seleção lá que a gente tinha salvo. Vou criar mais um material, coloco também em cima da esfera e arrasto a seleção dos continentes aqui para a seleção. Deixa eu sair do modo de edição de novo e agora a gente tem um material em cada lugar. Se a gente renderizar, para não ficar esse fundo preto, eu vou criar aqui um background e vou criar um outro material, chamo ele de BG. Aqui no Color eu posso vir em textura e colocar um gradiente. Vou clicar na palavra gradiente para editar ela. Vou trocar o tipo, em vez de U, que é da esquerda para a direita, para o modo circular. No centro eu quero uma cor um pouco mais clara, então vou pegar um azulzinho claro. E na outra extremidade eu quero um azul mais escuro para ser a borda aqui do meu gradiente. Se a gente arrastar isso até aqui no background, quando a gente renderizar, agora a gente tem esse fundo um pouco mais, em vez do preto. Vou configurar o tamanho aqui da minha saída. Deixa eu pegar um preset de vídeo, KDV 720, renderizar e ter o formato de filme. Agora eu estou pensando em colocar umas árvores aqui em cima desses continentes. Então eu vou esconder por enquanto o modelo da minha esfera, que eu já vou chamar isso aqui de planeta. E vou criar uma arvorezinha. Então eu vou
criar um cilindro. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho dele, chegar um pouco mais perto. E vou tirar o caps e vou diminuir um pouco o número de rotação aqui. Deixar só uns 6. Ficar com bem poucos polígonos assim, né? Bem limpo. Ok? Agora eu vou criar um cone. Também vou diminuir o tamanho dele e subir ele aqui para fazer tipo um pinheirinho. Diminuir também o número de polígonos. Posso tirar o caps também. E assim a gente simplifica bastante. Vou deletar aqueles tags do Phong para a gente poder renderizar ele com um ângulo bem reto. E vou criar dois materiais aqui para minha árvore. Um material marrom aqui para o tronco e um material verde para ser a copa da árvore. Ok? Vou transformar isso num grupo. Vou selecionar os dois objetos, botão direito, Group Objects. Vou dar 2 cliques e chamar esse meu grupo aqui de árvore 01. Para a gente ter mais variação de árvores, eu vou modelar uma outra árvore só para não ficar igual. Então eu posso começar duplicando essa mesma árvore 1, só que segurar e arrastar com o Ctrl. Vou chamar de árvore 2 e vou fazer com outro formato. Vou pegar uma esfera, também vou diminuir um monte o tamanho aqui dela. Vou pegar o material do cone, jogar na esfera e vou jogar o cone fora. Só vou esconder essa minha árvore aqui também para não me atrapalhar. Então aqui estou fazendo uma árvore com uma bolinha verde. Eu vou pegar essa mesma bolinha, posso botar uma para cima, uma para baixo. E depois que eu tenho várias bolinhas, a gente pode colocar todas essas esferas dentro de um Metaballs, que dele dá um jeito de soldar essas esferas. Só tive que transformar elas num objeto editável, apertando esse atalho C. Só que o meu Metaballs deve estar muito grande, então vou ter que configurar ele. Então o que eu fiz aqui foi vir no meu Metaball, diminuir esse Rule Value aqui um pouquinho, peguei o editor de subdivisão. Quanto menor esse número, mais detalhes ele vai ter. Para o render e para o editor ele tem um diferente do outro. E para ele não ficar tão grande eu tive que ligar esse Exponential Fall Off, senão ele nem aparece aqui. Aí eu comecei a pegar cada uma das esferas e começo a arrastar elas da esquerda para a direita até eu ficar satisfeito aqui um pouco com o meu modelo. Você consegue pegar aquelas esferas que estão ali dentro e vai modelando tipo a copa de uma árvore. A partir do momento que você estiver satisfeito, você pode pegar esse Metaballs, converter ele no objeto editável, é só apertar C. E daí você pode pegar a ferramenta de escala e escalonar ele até ficar um pouco menor aqui de acordo com a árvore. A gente pode deletar o tag do Phong dele também, para ele ficar com esse aspecto aqui mais... Caso você queira, tem um deformador chamado Polygon Reduction, que você pode colocar o teu objeto de malha dentro dele e você começa a aumentar e diminuir esse número para ele tentar simplificar o teu objeto. Aí você pode transformar aquele ali, eu fiz ao contrário, certo? Agora você pode converter isso aqui com essa opção Current State to Object e deletar aquele objeto. Você vai ficar com o objeto mais simplificado ainda. Isso para fazer outros modelos de árvores, né? Vou colocar o mesmo material. Agora tenho duas árvores e o planeta. Agora o que eu quero fazer é plantar aquelas arvorezinhas aqui em cima desse planeta. Então o que eu fiz usando aquela mesma técnica, eu criei 5 modelos de árvores diferentes, só para não ficar todo mundo igual a hora que eu começar a replicar eles em cima do planeta. Eu voltei com toda a posição de todas elas ali, posso voltar a ligar o meu planeta, tinha escondido ele para fazer as árvores. Então agora eu posso pegar no MoGraph, criar um objeto cloner e colocar as minhas árvores dentro do cloner. Clicando no cloner, eu vou vir aqui em Object, mudar o modo em vez de linear para Object. Como objeto eu vou usar o meu planeta e o modo de distribuição, em vez de vértice, eu quero mudar para Surface, para ser a superfície, e quero restringir aquela seleção dos continentes. Então eu vou arrastar os meus continentes para cá. Agora se eu começar a aumentar o número de count, eu vou começar a ver que ele vai aparecer um monte de arvorezinhas nos continentes. Só que as árvores ainda estão deitadas, mas isso a gente pode resolver vindo na aba Transform e começar a girar aqui uma dessas rotações, eu acho que é a rotação P, girar ela menos 90 graus. Para a gente fazer elas se afastarem, a gente pode usar aqui a posição Y, não a posição Z. Só que as árvores eu estou vendo estão muito grandes, eu vou diminuir um pouco o tamanho delas aqui na escala. Em vez de 1, eu vou botar 0,5 em cada um, elas ficarem um pouco menores.
e baixar até elas encostarem ali. Vou desligar por enquanto essa grade, ela está me atrapalhando. Ok. Se a gente renderizar, a gente tem um monte de arvorezinhas plantadas em cima da superfície. A gente pode colocar um pouco de luz agora para projetar a sombra dessas árvores. Eu vou vir aqui e vou criar uma Infinity Light. Só vou pegar minha ferramenta de rotação e girar aqui para ver da onde que eu quero que venha a luz. Para isso seria bom eu criar uma câmera, então eu vou criar uma câmera. Vou clicar aqui nas coordenadas dela e zerar todas as posições e as rotações. Aí eu vejo onde ela está. Vou pegar minha ferramenta de mover e sempre puxar no eixo Z da câmera. Que daí eu sei que eu estou empurrando ela para trás. Então aqui eu sei que vai ser a frente da minha cena. Agora eu posso olhar pelo ponto de vista daquela câmera. Agora clicando na câmera, vindo em coordenadas, eu posso me afastar ou me aproximar pelo ponto de vista dela por aqui. Agora sim eu posso selecionar minha luz, começar a girar ela desse ponto de vista da câmera, que daí vai ser daqui que eu vou renderizar. Então eu vou girar ela de repente um pouco aqui de lado e depois um pouco de cima, assim. Se a gente fizer um render, agora a gente tem a luz vindo ali de cima. Só que a gente ainda não tem sombra, então eu vou clicar na luz, vir na aba Shadow e vou ligar aqui Hard Shadow. Se a gente renderizar, agora a gente tem essa sombra bem forte aqui. Para a gente suavizar um pouco esse serrilhado, a gente pode ligar o Anti-Aliasing. Então eu vou vir ali no Render Settings, Anti-Aliasing, e vou colocar aqui em Best. Se a gente fizer um novo render, agora vai ficar menos serrilhado. Só para essas sombras não ficarem muito escuras, eu vou criar uma segunda luz, vou criar aqui uma Light. Nessa Light eu vou vir na aba General e ligar Ambient Illumination, para ele iluminar toda a cena. Só que agora ficou muito forte. Dá de ver que a gente até tem a sombra, mas eu posso baixar um pouco a intensidade dessa luz que a gente acabou de criar. Eu vou experimentar mais ou menos uns 50%. Agora ficou um pouco melhor. Talvez aumentar um pouquinho mais. 70%. Agora está interessante. Para a gente ter um pouco mais de contato entre essas superfícies, a gente pode ligar o Ambient Occlusion. Então eu vou vir aqui no Render Settings, vir em Effect, Ambient Occlusion. Se eu fizer um render, a gente pode ver que demora um pouquinho mais, mas agora a gente vai começar a ter um pouco mais de sombra de contato ali entre as árvores e as copas e tudo mais. Agora o que a gente pode fazer é começar a configurar um pouco melhor esses materiais aqui também. A gente só criou os materiais básicos. Eu quero deixar eles mais, não tão com essa cara de plástico, quem sabe trocando aqui então dentro dos materiais, na aba Iluminação. Não, desculpem, aqui na aba Color, aqui o modelo, em vez desse Lambertian, eu quero usar esse Oren-Nayar. Ele distribui um pouco mais a luz em volta do planeta. Se a gente renderizar, a gente vai ver que ela vai ficar um pouco mais suave. Outra coisa, aqui no canal de reflectância, a gente pode fazer com que esse highlight, esse branquinho, fique mais espalhado ou menos espalhado. Por exemplo, eu posso diminuir aqui o Specular Strength, que é a força dele, e espalhar mais ele pela superfície. Se a gente fizer um render, a gente vai ver que ele vai ficar um pouco mais suave. Olha. Então eu vou deixar isso aqui um pouco mais baixo ainda. E para ele não ficar muito escuro, a gente pode ir no canal de luminância, ligar a própria cor dele, só que um pouco mais escura. A gente faz com que as partes de sombra não fiquem tão escuras. Se a gente fizer mais um render, vai ficar um pouco mais interessante. Só que agora eu vou dar uma pausa, vou fazer isso para todos os outros elementos e já volto. Então o que eu fiz agora foi só colocar aquelas mesmas propriedades em todos os materiais, só que eu tinha notado que as árvores estavam ficando muito iguais ainda, então o que eu fiz foi só criar materiais diferentes para cada uma das minhas árvores e associei cada uma diferente com uma leve variação. Então tem umas mais escuras, outras mais claras, isso deu um pouco mais de variação. Por falar em variação, a gente pode usar um dos effectors aqui no MoGraph, que é o Random Effector, para fazer com que essas árvores fiquem mais randômicas ainda, com tamanho, escala, rotação. Então eu vou selecionar meu cloner, vou vir em MoGraph, Effector e vou colocar um Random Effector. Eu vou ver que as árvores vão explodir, né, saltar para todo lado. Isso é porque ele está randomizando o parâmetro de posição. Então não é isso que eu vou querer agora. Então eu vou desabilitar a posição. Porque eu vou vir aqui. Opa, só que eu estou fazendo uma cagada. Eu estou mexendo a minha câmera. Eu não quero mexer isso. Eu vou voltar aqui uns passos atrás. Undo View até o momento que eu estava aqui antes. E vou trancar ela. Então eu vou colocar um tag, Cinema 4D Tags Protection, para mim não mexer nela.
Agora eu vou sair da visão da minha câmera, só para me dar uma olhada como é que fica o render de outro lugar. Então voltando aqui no Random, eu vou ligar aqui o botão de escala e daí eu posso randomizar, por exemplo, a escala em X de algumas árvores, em Y, fazendo umas maiores, outras menores, um pouco em Z. Quem sabe ligar a rotação, girar elas um pouco. Quem sabe ainda no próprio cloner, aqui a gente tem pode mudar para random e também tem os seeds aqui que a gente pode trocar para ele ficar sorteando árvores diferentes. Às vezes a gente consegue uns padrões um pouco mais interessantes. Também acho que a gente pode aumentar um pouco mais o número de count. Ok, vamos fazer mais um render, então eu vou salvar o projeto, voltar para o meu ponto de vista aqui da câmera, fazer mais um render. Ok, eu acho que isso aqui ficaria bacana animado, né, rotacionando e quem sabe essas árvores crescendo. Vou fazer isso rapidinho. A gente pode pegar aqui o planeta e animar a rotação H dele para a gente já fazer isso aqui girando. Então vou vir aqui com o meu cursor, já está no frame 0, vou criar um keyframe aqui na rotação H, só clicar em cima. Vou trazer meu cursor até o último frame e vou fazer ele dar uma volta de 45 graus. E inserir um outro keyframe. Deixa eu dar um play para ver. Ok, só que dá de ver que ele está com uma aceleração e desaceleração, então eu vou clicar e arrastar, fazer uma seleção, pegar aquele keyframe e trocar aqui o modo de interpolação para linear. Mesma coisa para aquele último keyframe, clico e arrasto aqui para fazer uma seleção e troco aqui o spline para linear. Se eu voltar a dar um play agora, eu tenho uma movimentação contínua. E agora, para a gente fazer essas árvores crescerem, a gente pode selecionar o nosso cloner, pegar o MoGraph Effector e criar um Plane Effector. Por padrão, o Plane Effector também vem ligado à posição, então vou desligar a posição. O que eu quero randomizar, animar vai ser a escala, então vou ligar a escala. Para mim não ter que animar os três parâmetros, eu ligo Uniform Scale e vou diminuir isso aqui até elas sumirem, então vai ser -1. E agora aqui no Plane Effector eu posso trocar o modo dele aqui no Fall Off, em vez de infinito, eu posso mudar para linear. Só vou mudar a orientação para X, que daí eu posso animar ele vindo da esquerda para a direita e a gente faz essas árvores crescerem de um lado para outro. Eu quero elas crescendo da esquerda para a direita, então vou voltar ali no plane e troco para -x, ok? Então eu vou vir aqui no meu frame 0, já estou no frame 0 e coloquei a posição X aqui até o início. Vou vir aqui nas coordenadas e colocar uma animação em posição X. Vou levar meu cursor até mais ou menos o frame 50, 45 e mudando em X eu vou trazer até do outro lado até crescer todas as árvores. Posso inserir mais um keyframe. Agora se a gente animar, a gente vai ver essas árvorezinhas crescendo. Elas estão crescendo de um modo meio estranho, parece que elas estão crescendo todas a partir do centro. Eu queria que elas crescessem a partir da base, isso provavelmente por causa do Anchor Point. Então a gente pode trocar isso aqui na árvore. Eu vou abrir o cloner. Melhor esconder o planeta por enquanto. Vou apertar a visão F4. Deixa eu desligar o cloner também. Porque se eu selecionar cada árvore, dá de ver que o eixo dela está bem em cima. Eu quero mudar para cá, então eu vou ligar aqui o Axis e vou mudar o eixo das minhas árvores aqui para a base. Então eu vou vir fazer isso para todas as minhas árvores. Ok? Posso sair do Axis. Se eu voltar a ligar o cloner, voltar para a minha visão F1, né, que é da câmera. Deixa eu ligar de novo o planeta. Sair da visão da câmera. Agora a gente vê que as árvores estão distribuídas, mas elas estão longe do planeta, porque antes lá no cloner a gente tinha mudado aqui a posição Z para elas se afastarem um pouco. Então a gente tem que voltar atrás agora. Voltar a ser em 0 isso daqui. Porque agora todas elas estão saindo da parte de baixo. Só que agora se a gente vê a animação, quando elas crescerem, ó, elas vão crescer a partir daquela parte de baixo ali. Último detalhezinho, a gente pode acrescentar um delay depois desses cloners. Então vou ali em Cloner, Effector, vou lá em MoGraph, Effector e Delay.
Se a gente der um play, a gente vai ter a animação um pouco mais fluida. Eu vou experimentar outro modo aqui do Delay. Em vez de Blend, vou experimentar Spring. Elas vão dar uma balançada enquanto ainda se montam. Experimentar aumentar um pouco o valor. Ok. E agora é só a gente configurar o render. Então, ali no Render Settings, mandar renderizar todos os frames. Depois eu mando salvar em algum lugar, então só vou clicar aqui e mandar começar a renderizar. Depois de finalizado o render, a gente consegue observar que as arvorezinhas se montando, balançando, né, um pouco, como se fosse algo um pouco gelatinoso. E o nosso planeta Terra girando, né, dá de ver que as sombras correspondem certinho. Então esse é o fim do nosso tutorial.